Oi, preciosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Já coloca meu coraçãozinho aí, tá? Porque eu quero saber que tu tá aqui junto comigo. Muito obrigada por estar aqui, porque você é maravilhosa, né? O Ney tá de folga hoje, ele acabou de buscar a Clarice na escola. A minha bichinha tá ali dormindo, olha só, olha só. Aonde minha bichinha tá? Minha bichinha. E não temos notícias muito agradáveis no momento, porque a minha geladeira parou de funcionar. Simples assim. Minha geladeira pifou. E ela tá ali, fora do lugar. Por quê? O Ney tentou mexer, fez umas coisas, chamou um pessoal pra poder vir olhar, pra ver o que a gente podia fazer pra consertar, né? A geladeira, quanto que ficava o conserto. E o preço do conserto foi, cada um deu um preço. 3 pessoas foram chamadas aqui em casa pra ver essa geladeira. E é incrível como tem diferença no preço. O primeiro cara cobrou R$ 1.200, o segundo cobrou R$ 600 e o último que viu falou assim que era R$ 450. Aí eu falei, pronto, com 3 coisas tão diferentes assim, eu vou fazer um curso e eu mesma, vou fazer um curso na internet aí e eu mesma, entendeu? Eu mesma, não é possível. Quem tá lá no meu Instagram sabe, né, que a minha geladeira tá quebrada já fazem uns 4 dias. Acho que hoje é o 4º dia que eu tô sem geladeira. Perdi tudo, toda a carne que tava no congelador. Acho que era só uns 4 pacotes de carne, né? Mas perdi a carne que tava no congelador, legume congelado. Perdi quase tudo que tava dentro da geladeira, preciosa, que estragou. Porque foi do dia pra noite. Amanheceu, eu não percebi que ela tava sem funcionar. E aí amanheceu, eu percebi, e aí já era tarde demais. A geladeira já tava toda derretida, toda suja. Inclusive eu já lavei ela, já dei uma boa limpada, né, antes dos técnicos chegarem. Aproveitei que tava vazia mesmo. E aí a gente tá cozinhando pro dia e também tá só comprando as coisas pro dia. Então hoje o Ney comprou um pacotinho de carne moída, a gente fez, e é isso. Amanhã comprar mais um pouquinho e assim vai, sabe? Porque até o leite, como tá muito calor, o leite, preciosa, que dura 1 dia, 2 dias, né? Não dura mais. Chega à noite, você vai pegar um leitinho pra dar pras crianças e já estragou por causa do calor. Mas assim como foi o micro-ondas, que quando quebrou, a gente ficou tipo, ai, como é horrível ficar sem micro-ondas. E aí foi uma oportunidade pra gente comprar um micro-ondas melhor. Como a gente tá junto há muito tempo, eu e a gente já vai 13 anos, né? Os móveis são muito antigos, porque tudo que tá aqui é desde o começo, desde o início, né, de tudo. Então, assim, acho que a geladeira durou bastante tempo, né, até. Mas eu ainda assim acho que compensa arrumar pelo preço de uma geladeira nova. Se eu tivesse um cartão com bom limite, passava a geladeira dos meus sonhos. Aquela geladeira de 3 portas que se fala, aquela geladeira 3 portas. Mas, amiga, não dá, eu tô só desabafando aqui com você, entendeu? Essa situação. Não tem um cartão com limite alto pra poder comprar uma geladeira, porque não existe geladeira barata, tá? Não. Só usada mesmo, essas coisas. Mas não existe geladeira barata, só com defeito. E, sinceramente, eu já comprei televisão nessas casas de saldos que vende com pequenos defeitos. Eu só, não gosto. Prefiro não. Prefiro ir lá e poder comprar, que não tem coisa melhor, né? Eu acho que todo mundo merece ter condições de conseguir comprar o mínimo. E aí eu lembrei de quando eu fui morar junto com o Ney, quando a gente começou a morar junto, a gente começa meio que sem nada, né? E conforme a gente pensou que a gente já ia morar junto, porque a gente morou junto antes de casar. A gente casou depois. E a gente para e pensa assim, o que não pode faltar na casa pra gente começar? Não pode faltar uma cama pra gente deitar, né? Ou um colchão que a gente coloque no chão pra poder deitar e dormir. E tem que ter uma geladeira e um fogão. Eu lembro que essas foram as coisas, assim, principais que não podiam faltar. Então, a geladeira é uma coisa muito importante, né? Pra ter. E aí, quando o meu micro-ondas queimou, preciosa, eu fiquei muito, assim, tipo, com raiva, porque eu tava sem um puto no bolso e eu pensei, cara, como é que eu vou comprar e tal e tal. E depois eu comecei a analisar, porque eu sempre eu já tava pensando que aqui em casa a gente tinha que renovar muita coisa, né? Por causa da idade mesmo, né? E que muita coisa tava precisando realmente ser jogada literalmente fora. Porque não tava mais conforme os anos estavam passando. E aí eu vi uma oportunidade
de comprar o micro-ondas dos meus sonhos, que é o micro-ondas que eu tenho hoje. Pode parecer uma coisa besta, uma coisa qualquer, mas era um micro-ondas que eu quis, que eu olhei e falei, nossa, que micro-ondas lindo, é esse micro-ondas que eu quero pra mim. E agora com a geladeira, porque por livre e espancada vontade, a gente não troca, não é mesmo? A gente sempre vai deixando pra depois, porque não é prioridade. E aí, quando acontece uma prioridade, a gente troca, né? Não sei como é que a gente vai fazer, mas enfim, tô só desabafando com vocês, Preciosa, porque às vezes eu sempre fui uma pessoa muito pessimista, sabe? Com tudo mesmo. Então, qualquer coisinha era motivo pra me tirar do sério e qualquer coisinha era só comigo. Tá frio, tá chovendo. Bem quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, tomei um toró, me arrumei toda pra fazer a entrevista. Antes da entrevista, eu acabei não sabendo que ia chover. Choveu, eu tava sem guarda-chuva, acabei me molhando inteira, derreteu minha maquiagem, molhou toda a minha roupa. E agora, como é que eu vou fazer a entrevista? Só porque eu tinha uma entrevista hoje. Só choveu pra você? Tinha aquela nuvenzinha em cima da sua cabeça, assim? E só choveu pra você. Não choveu assim pra mais ninguém. É isso mesmo? E eu comecei a perceber como eu tinha essa visão pessimista das coisas quando aconteciam algo de errado, quando eu conheci o Ney. Pra você ver como é importante você se relacionar, e eu tô falando de qualquer tipo de relacionamento, amizade, familiar, de você se cercar de pessoas que têm uma visão de foco na solução e não no problema. E eu tinha muito essa visão de foco no problema e não na solução. E eu aprendi a melhorar muito isso com o Ney. Eu lembro que quando eu e o Ney a gente se conheceu, pra quem é novo aqui, a gente se conheceu no trabalho. A gente trabalhava na Atento, que é uma empresa de telemarketing. Então, o Ney trabalhava de telemarketing e eu também trabalhava de telemarketing. Acho que eu fiz até um vídeo já no canal explicando tudo direitinho, como é que eu conquistei ele, como é que foi a questão da sedução, né? Mas assim, Preciosa, eu escolhi o Ney antes de tudo. Porque antes eu tinha uma cabeça muito assim, o que eu quero pra mim, o que eu quero de família pra mim, o que eu quero de tudo pra mim. E aí eu escolhi o Ney. Depois que eu escolhi o Ney, a gente se apaixona e a gente simplesmente se ilude e tipo esquece, né? Porque foi uma coisa tipo assim, esquece, porque sinceramente, eu fiquei tão apaixonada que eu esqueci dos meus objetivos e do meu foco completamente durante muito e muito tempo. Aí depois vem os filhos e tudo mais. Então, mulheres, não se iludam, sério, não se iludam, não se apaixone assim a ponto de se perder, né? Porque eu acho que a gente poderia estar muito melhor. Mas assim, eu escolhi o Ney e eu acho que eu fiz uma escolha maravilhosa. Claro que a gente tem que sempre adestrar ali aquela coisa e tal, mas eu lembro muito, muito, Preciosa, uma coisa muito nítida que eu tenho assim pra mim do Ney até hoje. Quem chegou da escola? Pra quem que é essa flor? Pra Preciosa ou pra mim? Eu dei pra ela, mano. Agora ela tá indecisa. Se dá pra dizer. Ai, obrigada, meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Você tá suado igual um calango. Correndo também. Ela é assim. E a Clarice corre, parece que vai cair. Parece que ela tá trupicando assim. Sabe quando você trupica e tá assim? Eu fico, minha filha, você quer matar sua mãe do coração. Te amo. Tô suado também. Problema seu. Eu vai tomar banho, meu filho. Essa blusinha aí. Gostou? Eu nem gosto que eu coloque essa blusa, velho. É um sinal. Homem, a gente. Homem, a gente agrada fácil, Preciosa. Eu vou ainda fazer um vídeo falando melhor sobre isso. Aí, Preciosa, eu lembro que eu tava. Quando eu tava com o Ney já, e eu tava saindo do telemarketing, porque eu tinha conseguido terminar o meu curso de enfermagem. Quando eu conheci o Ney, eu tava estudando ainda, né? E aí eu falei, tirei a documentação que precisa pra trabalhar na área, tudo mais. E aí eu lembro que eu consegui a entrevista dos meus sonhos. Cara, essa entrevista, era o lugar que eu queria trabalhar. E quando marcou pra eu ir, aconteceu muita coisa pra dar errado. Muita coisa. E eu, na minha cabecinha limitante e pessimista, só ficava pensando assim, cara, não é pra eu ir, só pode ser, não é pra eu ir e tal. Porque o ônibus quebrou, eu tinha que pegar 3 ônibus, se eu não me engano, e eu não sabia onde que era. Então, o último ônibus, eu precisava perguntar pro motorista e falar pra ele me avisar quando chegasse no ponto, né? E aí, eu fui e tal, peguei o último ônibus, e aí eu falei pro Ney, liguei pra ele e falei, amor, o ônibus quebrou, até passar outro ônibus, eu acho que vai demorar.
Eita, o meu celular tocando. Porque eu acho que vai demorar e eu acho que não vai dar tempo. Aí ele falou, não, amor, espera, talvez não demore, talvez dê tempo. Aí eu esperei o ônibus passou e eu olhando no relógio em cima da hora e tudo mais. E eu, meu Deus, eu não acredito que eu vou perder, porque era muito longe da onde eu morava. E aí eu peguei, Preciosa, o último ônibus. E aí quando eu peguei o último ônibus, olhei no relógio e vi no celular que era pouco tempo até eu chegar lá, eu pensei assim, cara, vai dar tempo de eu chegar lá, porque aqui tá falando o quê? 40 minutos e eu tô, tipo, 1 hora adiantada, dá tempo de eu até andar tranquila pra não chegar lá correndo esbaforida, né? E aí eu fui, cara, o ônibus não chegava nunca. Eu olhei no relógio e o ônibus não chegava. Eu falei, meu Deus, esse motorista tá devagar, qual que foi a dele? Eu entrei no ônibus e eu falei pro motorista me avisar quando eu chegasse lá, quando eu chegasse pra fazer entrevista, né? Era meu primeiro emprego na área e era uma vaga, assim, dos sonhos, entendeu? Dos sonhos. Era pra trabalhar em um AMA, sabe? AMA, é tipo um pronto atendimento, né? Não chega a ser um pronto socorro, mas era um pronto atendimento. E aí eu lembro que eu cheguei, Preciosa, sério. E aí eu falei, meu, não vai dar tempo. E a hora passando, eu dentro do ônibus naquela agonia, e eu já chorando no ônibus, falando pro Ney, não vai dar tempo, o motorista tá muito devagar, o ponto não chega nunca, e não chega nunca. De repente eu cheguei no ponto final do ônibus. Eu cheguei no terminal do ônibus, Preciosa. Olhei pra um lado e pro outro e falei, moço, é aqui? O motorista olhou pra minha cara, bateu na cabeça e falou, moça, esqueci de você. Aí eu já comecei a chorar. Falei, tá bom, moço. Era uma entrevista de emprego, era o meu emprego dos sonhos, eu perdi a oportunidade, eu não acredito. Aí ele falou assim, pega o ônibus da frente que ele já vai sair. Eu saí correndo, nem falei, tá bom, obrigada. Fui correr lá. Quando eu cheguei lá, o motorista estava deitado dentro do ônibus e falou assim, não, eu vou sair só daqui a 5 minutos, falta 5 minutos pra eu sair. Aí eu, tá bom, chorando, desci do ônibus de volta e falei, meu, vai dar tudo errado. Liguei pro Ney e falei, amor, eu vou pegar o ônibus aqui, mas eu vou... Porque eu teria que voltar pra trás, né, Preciosa? E aí eu falei pro Ney, eu falei, amor, eu vou voltar pra casa, porque já tô atrasada, né, já tinha passado a hora, e eu não vou ter coragem de chegar lá atrasada e tudo mais. Eu falando pro Ney. Aí o Ney falou, não, amor, mas o que aconteceu? Eu expliquei pra ele que o motorista esqueceu de mim e que o próximo ônibus ia demorar 5 minutos pra sair e dali até onde eu ia descer ainda ia demorar mais um tempo e eu ainda tinha que andar. E ele, não, amor, calma, respira, vai. Porque você já tá falando que vai voltar pra casa. Então você vai voltar sem um emprego. Pelo menos tenta. Se chegar lá eles não quiserem, pelo menos você tentou. Se não, tudo bem, depois você tenta de novo e não sei o que lá, né? Mas tenta, não volta pra casa assim. Eu falei, tá bom, eu vou, mas não vai dar certo, tá? Eu vou, mas não vai dar certo. Aí, beleza, Preciosa, juro. Aí o motorista... o outro que esqueceu de me falar onde que era o ponto, veio e falou com o motorista do ônibus da frente, falou assim, ah, você não consegue sair agora só porque ela tem que descer em tal lugar, e esse tal lugar, eu esqueci de avisar pra ela. Aí o motorista pegou, ligou o ônibus e a gente foi, só pra me levar lá, né, no lugar. Juro pra você, Preciosa, era mais ou menos uns 2 pontos. 2 pontos. Era muito mais fácil eu ter ido a pé, de verdade, do que ter pegado o ônibus, porque depois eu vi que se eu fosse a pé, depois aprender no caminho, né, porque eu consegui a vaga, né, depois aprender no caminho, tipo, eu ia a pé e era muito mais rápido do que esperar o ônibus pegar passageiro em cada ponto e continuar andando e depois eu descer longe do lugar e ir a pé. Se eu tivesse ido a pé, eu teria cortado o caminho, entendeu? E aí eu liguei pra ele e falei, amor, aí eu fui lá, cheguei correndo, sério. Quando eu cheguei, Preciosa, eu juro pra você, não era só eu que ia fazer essa entrevista, né? Eram outras pessoas também, né, que iam fazer a entrevista. Então lá tinha outras pessoas porque tinham várias vagas. E aí, Preciosa, eu cheguei, juro pra você, tinha a gerente da unidade, várias pessoas que trabalhavam lá e várias pessoas que estavam indo fazer a entrevista me esperando. Sério, era no fundo assim. E quando eu entrei pela porta louca, desesperada, que eu olhei pro fundo assim da unidade, né, do AMA, tinha todo mundo sentado, e todo mundo, quando eu cheguei, tipo, sabe, tipo assim, ela chegou, foi muito engraçado, porque tava todo mundo esperando por mim, e na minha cabeça, pessimista como sempre, eu tava pensando o quê? Já era, quando eu chegar lá, não vai ter mais ninguém vai estar nem aí pra mim, sabe, tipo, não tem como e tal. E aí eu cheguei lá porque, assim, etapas, né, que eu tinha que passar, então eu fui aprovada na entrevista, fui aprovada
na prova, né, que você faz uma prova antes. Fui aprovada nas coisas para certificar lá do documento, né, que eles verificam tudo. Tinha nota para entrar, de pontuação, um monte de coisa. Passei em tudo, então essa era a última etapa. Se eu não passasse nessa etapa com essa gerente dessa unidade de saúde, eles cuidavam de várias outras. Então eu poderia ir lá, receber um não da gerente, mas eu ia continuar no banco de dados da empresa que cuidava para eu fazer entrevista em outra unidade, em outro hospital, em outra unidade de atendimento, até UBS, eles cuidavam de várias. Aí, Preciosa, foi muito engraçado que quando eu cheguei tava todo mundo lá me esperando. E aí eu fiz a entrevista, né? Tudo. E quando eu fiz a entrevista, eu falei assim pra gerente. A gerente me perguntava sobre as coisas e eu era recém-formada, né? Então tava tudo muito fresquinho na minha cabeça. Só que tinham coisas que eu realmente não sabia. Que é só a experiência que traz pra gente, né? E aí ela me perguntava uma coisa, eu respondia, ela falava muito bem. Outra coisa, muito bem. Outra coisa, certo. E tal coisa. Aí eu, olha, sinceramente eu não sei. Aí ela olhava pra minha cara, uma olhava pra cara da outra, assim, das gerentes, né? Tá. E outra coisa. Ó, sinceramente eu também não sei, não tenho certeza. Ah, mas você quer tentar responder? Ah, tá bom, então eu vou tentar responder assim, 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 assado. É assim? Elas, e aí também você pode fazer mais assim, mais assado. Ok. Eu saí de lá triste, porque eu pensei, eu não passei. Por quê? Porque ela me perguntou várias coisas e várias coisas eu sabia, mas também várias coisas equivalentes eu não sabia. Eu não sabia, né? E aí eu cheguei em casa um pouco triste, mas super feliz de ter superado esse meu lado negativista e de não ter desistido e ido até o final, entendeu? Nas últimas consequências. E aí eu aprendi muito nesse dia. Então eu tava ao mesmo tempo triste, porque na minha cabeça eu não tinha passado na entrevista, porque eu tinha ido mal na parte de conversar. E depois eu tava bem porque eu me superei, porque era um bloqueio meu. E quando a gente tem um bloqueio, uma limitação que as pessoas muitas das vezes colocam na gente e que o ambiente que a gente vive coloca na gente, sem a gente nem perceber, a gente só consegue vencer essa barreira quando a gente coloca em prática e vê que não é bem assim, sabe? E vê que quando a gente coloca a cara e dá a cara pra bater, coisas boas e ruins vão acontecer, vão voltar resultados esperados e também não esperados, resultados positivos ou negativos, mas você tá lá e tá dando a sua cara literalmente pra bater e você tá se desprendendo dessa corrente que limita muito a gente em muita coisa. Quantas vezes você já não pensou que queria fazer isso ou aquilo, mas a idade não pode, porque as pessoas acham que a idade é limite pra você não fazer uma faculdade, por exemplo, pra você não abrir um negócio, ou muitos outros limites que as pessoas colocam na gente, sabe? Então a gente tem que ir pra prática, porque às vezes tá dentro da gente essa limitação e a gente não percebe, né? E aí foi muito engraçado, Preciosa, que pra resumir tudo, eu passei na entrevista e eu fui chamada e eu fiquei muito feliz, muito, mas muito, porque era a vaga dos meus sonhos. Até hoje, não trabalhando lá, eu sou extremamente grata por ter entrado naquela empresa pra começar a trabalhar. E foi o salário que eu ganhei bem, foi um lugar que eu trabalhei, que eu aprendi muito, muito, muito. E aí, Preciosa, o que acontece é que quando eu fui lá pra poder começar a trabalhar, a gerente me recebeu, né, na unidade, ela tinha feito a entrevista comigo. E ela falou assim pra mim, eu falei pra ela assim, eu tava com medo, pra mim você não ia me chamar e eu não ia conseguir aqui, eu já tava entregando currículo em outros lugares, né? Porque eu tava achando que eu não ia conseguir. Aí ela, mas por que? Você foi tão bem? Aí eu falei assim, você acha? Eu falei que eu não sabia várias coisas. Ela pegou, olhou pra minha cara e falou bem assim, olha, eu vou te falar uma coisa. O que eu mais gostei em você foi que você realmente falou que não sabia o que você não sabia. Porque quando você tá tratando de pessoas, de saúde, do amor da vida de outras pessoas, você tem que ter responsabilidade de assumir o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer, você admitir que não sabe e não tentar fazer o que você não sabe, porque é saúde, pessoas, não dá pra brincar ali, não dá pra testar, entendeu? E você falar que não sabia no momento desse da entrevista significa que se você precisar, você vai pedir ajuda pra outra pessoa e vai perguntar pra quem sabe, entendeu? Ou que você vai buscar conhecimento, mas que você não vai dar uma de sabichona. E isso pra mim foi transformador na minha vida. Eu fiquei tipo assim, muito obrigada por essa empatia toda. E também porque eu estudei no Senac.
E lá no Senac, ela foi professora lá, essa gerente da unidade. Ela falou pra mim, você acredita que eu fui gerente lá no Senac? E uma das coisas também que eu fiz você querer você é porque você estudou lá, porque eu sei que o Senac, eles são muito rigorosos com algumas coisas, né? E são mesmo, são maravilhosos. E eu fui bolsista e sempre recomendo pra vocês tentarem bolsa lá, porque tem curso técnico, tem curso técnico, tem, como é que chama? Curso livre, que é esses cursos mais rápidos de estética, de beleza, e são coisas que dá resultado, porque aí só depende de você, sabe? O curso técnico é mais longo, mas também vale muito a pena, é mais rápido que uma faculdade, e os cursos livres tem vários, cuidadora de idosos, tem vários pra você escolher, e eu fui bolsista, fiz pelo site, mas não consegui pelo site, fui pessoalmente, porque tem coisa que vale a pena a gente se humilhar nessa vida, e eu fui lá me humilhar, porque o não a gente já tem, não é mesmo? A gente tem que ir atrás do quê? Da humilhação, né, querida? A gente começou num papo de geladeira e terminou num papo de superar os obstáculos, preciosa. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Porque, assim, eu só tô vendo uma nova oportunidade de realizar o meu sonho de ter uma geladeira de 2 portas. É 2 portas? É 3 portas, aquela que abre assim, ó, sabe? Tipo de gringa. É a minha oportunidade. Sonhar não custa nada, você me deixa em paz. Você não vem querer me limitar, não, viu? Você não venha, não. Cuida do ambiente que você tá. Fica perto de pessoas que vão te impulsionar pra frente, que acreditam em você, que te incentivem a ser melhor, sabe? Que te instigue a ser melhor. Quando você sentar do lado de alguém pra conversar, se você for a pessoa mais inteligente dali, minha filha, você está no lugar errado, entendeu? Você tem que procurar pessoas que acrescentem na sua vida. Às vezes não naquele assunto específico, mas cada pessoa tem alguma coisa de boa pra passar pra você. E quando a pessoa tem alguma coisa de boa e não tá passando, ela não merece a sua companhia, tá? Porque essas coisas boas a gente tem que compartilhar com quem a gente ama. Se ela não tá compartilhando nada, é porque ela não te ama de verdade. Você quer o quê? Perto desse peso, não quer nada. Então acabou-se, tá? Eu amo você, eu sei que você me ama. Me segue no Instagram, viu? E é isso, eu me desejo boa sorte para a minha geladeira de 3, 4, 5, 10 portas novas que vai chegar, porque essa daí eu acho que não sei mais o que eu faço. Um beijo, viu? Acho que eu vou no Senac fazer o curso para ver se eu consigo arrumar essa geladeira. É ou não é? É, querida. Um beijo, preciosa. Até o próximo vídeo, sua linda. Tchau.